A ideia de uma cidade flutuante futurista é mais antiga do que você imagina. Júlio Verne escreveu sobre uma em seu romance de ficção científica de 1895, A Ilha de Hélice. Um enorme navio-cidade com mais de 6 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, habitado exclusivamente por milionários e viajando pelo Oceano Pacífico. Avançando meio século, chegamos aos primeiros planos reais para cidades flutuantes. O plano para a Baía de Tóquio, da década de 1960, do famoso arquiteto Kenzo Tange, viu a capital japonesa se expandir além da costa. Cada lado da baía seria conectado por um vasto sistema de vias a mais de 40 metros do solo. Uma cidade no ar e na água. O que era antes meras fantasias de ficção científica e de vanguarda é algo que arquitetos e engenheiros agora colocam em ação na vida real, com dinheiro de verdade para o financiamento. Eles estão considerando dois tipos principais de estruturas para essas cidades flutuantes. O primeiro é o estilo flutuante. São lajes planas que servem de base para a cidade. Elas são simples de construir, mas não têm a estabilidade necessária para mares altos ou agitados. O segundo tipo são estruturas semi-submersas. São plataformas acima da superfície da água que ficam em colunas longas, como plataformas de petróleo. Esse design permite cidades em águas profundas e agitadas. As plataformas de petróleo podem até ser convertidas em cidades flutuantes. Elas já são grandes o suficiente para abrigar centenas de pessoas, algumas até maiores que 2 campos de futebol. O arquiteto Jacques Rougerie é o pioneiro nesse campo. Um de seus projetos é uma embarcação gigante com um lindo design de uma raia-manta. É completamente autossustentável e utiliza a energia marinha como fonte de energia. Mais importante, não produz resíduos. Chamada de Cidade de Mériens, a palavra escolhida por Rougerie, que significa povo do mar. A embarcação terá cerca de 450 mil metros quadrados de tamanho. Isso é 4 vezes o tamanho da ilha Ellis, nos Estados Unidos. Ela será um centro de pesquisa oceanográfica flutuante e uma universidade com laboratórios, salas de aula e alojamentos para abrigar cerca de 7 mil cientistas e estudantes. O objetivo é aprofundar o conhecimento dos mares do mundo. Afinal, o espaço não é a única fronteira inexplorada. Ainda não exploramos 80% dos nossos oceanos. No momento, ainda está na fase de conceito, mas Rougerie quer que ela esteja pronta para morar até 2050. A Manta não é seu único projeto. O Sea Orbiter de Rougerie é outro laboratório flutuante. Com 12 andares, metade deles debaixo d'água, terá quase a altura da Torre de Pisa. Ele foi projetado para flutuar com as correntes oceânicas, mas também terá hélices para manobrar e mudar de rumo. A construção desse projeto de 53 milhões de dólares começou em 2014 e continuou em 2015, mas não houve notícias de progresso desde então. Um laboratório submarino semelhante já existe, só que o Aquarius é muito menor e não pode se mover. Uma estação de pesquisa subaquática de tamanho modesto na costa de Florida Keys faz parte das missões de operações em meio ambiente extremo da NASA, com a sigla em inglês NEMO. Astronautas, cientistas e engenheiros são enviados para lá por 2 a 3 semanas de treinamento antes de irem para o espaço. A estação subaquática é perfeita para simular condições inadequadas de vida e trabalho para seres humanos em asteroides, outros planetas e luas. Designers de todo o mundo estão trabalhando em seus próprios projetos de cidades flutuantes. Um deles, apelidado não oficialmente de Atlantis da China, consistirá em diferentes módulos hexagonais, semelhantes a arranha-céus conectados entre si por túneis subaquáticos. Será alimentado pelo sol, pela água e pelo vento. E qualquer transporte pela cidade subaquática será elétrico. Incluirá módulos agrícolas para o cultivo de centros de reciclagem de alimentos e resíduos para manter o local ecologicamente correto. A Noah's Ark, a Arca de Noé em português, é um projeto desenvolvido por designers sérvios. A ideia aqui é que a humanidade foi levada ao mar por desastres naturais. Essa cidade flutuante se parece com gigantescos cones de sorvete interconectados que ficam mais estreitos quanto mais fundo se vai. A forma estranha realmente a deixa mais estável. A parte na superfície da água terá reservatórios para coletar água da chuva. Salas subaquáticas serão utilizadas para habitação e outras necessidades. Excitai, provavelmente o projeto mais anormal da lista. É uma plataforma flutuante com o que parecem ser arranha-céus verdes e curvos.
Os prédios precisam ser leves. Assim, serão feitos de blocos hexagonais de concreto poroso. Isso lhes dará uma aparência de colmeia, mas também permitirá que os habitantes os separem e os reconstruam como legos. O verde vem das algas que crescerão nos arranha-céus e converterão energia do sol em combustível para alimentar a cidade. Por isso, a construção também é chamada de Cidade da Fotossíntese. A Harvest City, ou Cidade da Colheita em português, será uma rede de ilhas artificiais a partir de módulos flutuantes separados, planejada para a costa do Haiti. O centro dela será utilizado para escritórios, escolas, lojas, casas e outros. A parte externa ficará para o cultivo de alimentos. Cada ilha será amarrada ao fundo do oceano com um cabo para tornar a cidade de 30 mil pessoas à prova de furacões. Lily Pad e Aéquaria são cidades flutuantes projetadas pelo arquiteto belga Vincent Callebaut. Lily Pad vai abrigar 50 mil residentes. Haverá uma grande lagoa de água doce no centro, com frutas e legumes crescendo em jardins suspensos. A Aéquaria terá uma série de cidades flutuantes que se parecem com águas vivas. Os tentáculos serão como arranha-céus em espiral de 250 andares. A ideia para ambas é usar um material composto de resíduos reciclados retirados do Oceano Pacífico. Talvez o projeto mais ambicioso seja Oceanic City. Começa a partir de pequenos bairros modulares e cresce em 6 módulos conectados para formar uma vila de até 1.650 habitantes. E então, 6 deles se interligam para criar uma cidade circular flutuante com uma população total de cerca de 10 mil. Esses módulos, por sua vez, podem então formar arquipélagos inteiros. Os edifícios serão construídos com materiais leves, ecológicos e duráveis, como bambu. No topo, haverá um telhado com painéis solares. O objetivo é levar as pessoas ao oceano antes que o aumento do nível do mar destrua as cidades costeiras. O que me leva ao porquê de tudo isso. Primeiramente, esses arquitetos estão preocupados com a superpopulação. Peguemos, por exemplo, o lugar mais densamente povoado do mundo, Macau. Quase 50 mil pessoas por quilômetro quadrado. É como pegar um estádio cheio de pessoas e colocá-las em uma área com metade do tamanho do Central Park. Esse tipo de densidade populacional causa desconforto e também problemas no suprimento de alimentos e de moradias adequadas. O segundo problema é o aumento do nível do mar. Quase metade da população do mundo vive na costa ou perto dela. Um estudo de 2019 previu que nos próximos 30 anos, o nível do mar global poderá aumentar em 30 centímetros. 50 anos depois, passará dos 60 centímetros. Tudo parece tão distante no futuro, mas já existem cidades flutuantes em todo o mundo agora. A Baía de Halong, no Vietnã, por exemplo, está repleta de vilarejos na água. 1.600 habitantes estão lá há gerações. Eles amarram barris vazios uns aos outros para formar a base para seu futuro lar. Quando o mar está calmo no verão, as casas flutuam separadamente. No inverno, quando as tempestades são mais frequentes, prendem suas casas para maior estabilidade. Os moradores dessas aldeias pesqueiras flutuantes passam a maior parte de suas vidas na água, sem ficar em terra por anos, se é que vão para lá alguma vez. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.